Fala, Débora, te chamo já, tá? Só o pessoal entrar aí que a gente começa. Fala, Jusce. Faltou treino hoje, né? Dé, Dr. Boris. Vamos embora, pessoal. Marcos Melo. A Mariana. É isso aí, pessoal. Vamos seguir o plano, né? Falar um pouquinho mais sobre violência. Violência doméstica. Vamos lá. Tá chegando a galera boa aí. Muito massa. Pessoal, hoje eu vou falar com a Débora, tá? Eu tô esperando aí entrar mais um pouquinho de gente só pra gente dar início ao nosso bate-papo, certo? É, Isso aí, Débora, ela vai enviar uma solicitação pra mim, né, Débora? Pra eu poder abrir o vídeo aqui com ela. E é isso, como vocês estão ouvindo bem, se tiver dá um ok aí no som, se a imagem tá boa também, certo? O calor aqui tá foda, mas vamos lá. Vocês estão ouvindo bem? Bota aí no comentário pra eu saber se tô tranquilo ou não. Perfeito. Massa. Pessoal, seguinte, eu vou conversar com a Débora hoje, tá? Apareceu aqui. Deixa eu ver aqui. Deve estar aparecendo para vocês aí em alguns segundinhos. Tranquilo? E Débora, para quem não sabe, ela é a psicóloga aí do Projeto Vida, tá? É com ela que a gente se comunica. Tudo bom, Débora? Oiê, boa noite, pessoal. Então, pessoal, tudo que eu falo aí que envolve a parte psicológica da coisa, eu pergunto a essa mocinha aí antes pra saber se eu não tô falando besteira, né? Porque é um assunto que requer extremo cuidado, é um assunto que requer muita cautela, que você tem que andar com todo o cuidado do mundo antes de abrir sua boca para falar qualquer coisa. Afinal de contas, a gente sempre tá lidando com pessoas muito fragilizadas, não é isso, Débora? Isso mesmo, Nino. A violência doméstica, a gente sabe que hoje na verdade, é um grave problema social, né, que atinge todas as classes sociais, atinge todas as faixas etárias, né? Claro que a gente sabe que tem algumas prevalências já, mas é algo que desestrutura todo um sistema familiar. Não só a mulher que é vítima, mas os filhos, quem convive com esse tipo de violência, é algo realmente desestruturador. Eu mesmo já tive experiência de ficar mal de verdade, ouvindo experiências alheias, né? Experiências muitas vezes de quem eu nem conheço. Então é importante, inclusive, para mim, ter esse aprendizado com você para eu também saber lidar com a situação. Porque, como a gente está à frente, chega muita situação de violência. E assim, eu não tenho a formação que você tem, por exemplo, para saber lidar com a situação sem se envolver emocionalmente. Se bem que eu acho que ninguém é robô, né? A gente termina se envolvendo emocionalmente, mas você tem as suas ferramentas para saber lidar com isso, diferente de mim. Vai lá, diga. Não, pode falar, pode falar. Eu tenho ouvido muita coisa, e quanto mais você estuda, mais você vê que é um problema epidêmico, né? Que as mulheres, muitas vezes, elas têm razão em não ver uma saída. Porque eu nunca passei por problemas. Quer dizer, todo mundo já passou, mas eu nunca tive problema com família, de ver violência física, por exemplo, violência psicológica daquela mais pesada. Eu nunca passei por isso. E quanto mais eu estudo, mais eu vejo que é um problema que realmente assusta, né? Eu passo noites e noites pensativo em como é que o ser humano pode chegar a esse ponto e fazer isso com quem se ama, né? Nino, isso é uma realidade tão comum, para você ter uma ideia, assim. Eu passei, né, minha vida profissional muito tempo em escola, fiz estágio em hospital,
E por onde eu passei, eu encontrei casos de violência doméstica. E sem procurar. Por exemplo, na época de estudante, eu fui fazer um estágio na Liga, na parte de psico-oncologia. E aí eu tinha um grupo de pacientes que estavam em tratamento, né, fazendo radioterapia, e um belo dia um acompanhante me procurou para me falar que ela era vítima de violência doméstica, que o pai abusava, mas como a mãe estava em tratamento, ela não tinha coragem de contar para a mãe, né? Então, assim, você não imagina que você está ali para lidar com questões ligadas ao câncer, por exemplo, e de repente aparece algo de violência doméstica. Em escolas também, né? Nas escolas que eu trabalhei, uma vez ou outra, um adolescente ou uma professora ou uma funcionária da escola me procurava para comentar algo nesse sentido. Então, assim, é muito comum. Esses dias mesmo eu fui fazer as unhas e aí conversando com... Era um local que eu nunca tinha ido e aí a moça, a manicure, quando eu comentei que era psicóloga, ela veio me dizer que tinha sido vítima e tal. Então, assim, é uma coisa que parece que quando a gente chega, onde você passa, chega e existe. Apesar de haver ainda um grande muro do silêncio, esse é um termo que a gente utiliza, né? Assim, ainda há um grande muro do silêncio, por isso que são poucas as denúncias, né? Mas por onde eu passei, mesmo sem procurar, chegou demanda de violência doméstica, né? E aí por isso que eu fui me especializar também nessa área, porque é uma área muito específica, né? São questões muito específicas dentro de um contexto muito amplo, né? Pois é, e termina que quando você toma a frente, quanto mais. É a visão seletiva da coisa também, né? Quanto mais Sim, você adentra ao tópico, mais as coisas parecem vir para você. Né? O povo uhum, chama Lady Murphy, Lady Murphy. isso. A visão seletiva da gente ela fica muito mais aguçada e a gente termina muitas vezes pagando um preço por isso, né? No seu caso, você buscou uma especialização para se inteirar da coisa, né? Conta aí como é que foi essa história. Não, na época eu estava na escola, né? Eu era psicóloga escolar, e aí começaram realmente a chegar alguns casos. Eu era recém-formada e quase não encontrava material relacionado a isso. E aí encontrei uma pós, uma especialização oferecida pela USP, que ela tinha módulos presenciais e tinha módulos à distância, né? E aí foi uma pós de 2 anos que eu fiz só ligada à violência doméstica. Na verdade, ela era mais direcionada para a violência doméstica contra a criança e o adolescente, né? Mas não tem como a gente não olhar para a mulher, para a mãe, para quem está cuidando, né, de tudo isso, até porque a violência não atinge só uma pessoa, só um membro, né? Como eu falei, atinge o sistema como um todo. Muitas vezes termina deixando a família doente, não é isso? A Isso, família isso, termina adoecendo e muitas vezes se você não tratar a família, o problema vai ser infindável, né? Você nunca vai chegar a um ponto de felicidade. Sempre serão pontos. Ah, cuidei da mãe. Sim, mas você tem os filhos. Ah, cuidei dos filhos. Sim, mas você tem a mãe. Então, se não. Aí tem o agressor também, né? Que esse isso. sim é o que precisa buscar tratamento. Mas assim, E, e, na se verdade, um dos grandes problemas é justamente esse, porque as mulheres que são vítimas de violência doméstica, elas às vezes têm uma ilusão de que o agressor vai parar, vai mudar, né? E ficam naquela expectativa de esperar os filhos crescerem. Ah, vou esperar meus filhos crescerem, vou esperar meus filhos saírem de casa, vou esperar, vou esperar, vou esperar. E a gente sabe que existe um ciclo, né, dentro da violência doméstica que a coisa vai cada vez mais se agravando a ponto de muitas vezes chegar numa morte, né, como a gente vê aí veiculado diariamente nas notícias, né, nos jornais. Então, não tem um dia que a gente não assiste um jornal hoje que a gente não receba uma notícia ligada à violência doméstica, né? é realmente complicado, né? E muitas vezes acaba-se a relação, você separa, você opta por separar, porque
Nem sempre é o caminho. Pode ser que você identifique o problema, é aquele negócio, você vê, e você identifica o problema antes do problema crescer tanto. E com a ajuda de um profissional você consegue reverter esse quadro, se ainda no início. Mas aí depois que você é vítima, a primeira de violência física e sexual, a segunda, a terceira, violência psicológica, já está com o psicológico totalmente destruído, a coisa fica muito mais difícil e você decide acabar com essa relação, você continua sendo vítima até que o agressor aceite isso, né? Isso, isso. Na verdade, até as sequelas da violência doméstica, elas são sequelas que a gente leva para o resto da vida, né? Daí a importância, inclusive, do tratamento, como eu falei, não só da vítima, dessa mulher, mas dos filhos, mas de quem convive, porque são pessoas que acabam, mesmo quando não há a violência física, digamos que mesmo que seja um tipo de violência específica, uma violência psicológica, né? Mas a gente fala que os filhos, por exemplo, são como se fossem sobreviventes de uma guerra, né? São sequelas muito sérias e muito graves e que precisam realmente ser tratadas, porque senão essas pessoas vão levando para o resto da vida essa insegurança, esse medo, essa desconfiança, né? Essa dificuldade realmente de confiar, de se relacionar de uma forma inteira e de uma forma saudável. Ah, eu coloquei uma perguntinha aí porque eu acho que os meus comentários estão travados aqui. Eu não estou conseguindo ler o que o pessoal está perguntando, mas tá sim. É, destravou aqui. E assim, Débora, eu queria até, a gente conversou sobre isso, né? E a Ingrid aqui, ela até falou que você não tem como você tratar do assunto sem se envolver pessoalmente, não é isso? Então, assim, Uhum. existe um perfil agressor, assim, determinado perfil é mais agressor que outro. A gente sabe que tem o narcisista, que tem o dominador, que tem o... Existe um mais agressivo que o outro, é mais difícil se livrar de um que de outro. Na verdade, uma coisa que a gente percebe que é consenso, né, é que os agressores normalmente eles são muito manipuladores, né? São pessoas que, como a gente fala, são lobos em pele de cordeiros, né? Então, que muitas vezes iniciam uma relação de uma forma sedutora, de uma forma afetiva, e são pessoas que têm um limiar de frustração muito baixo. Só que não é um limiar de frustração como o meu ou o seu, por exemplo, de se irritar com alguma coisa e falar mais alto e se estressar. Não, é um limiar de frustração a ponto de, por uma pequena coisa, por uma situação em que ele não foi atendido naquele momento ou como ele queria, ele descarregar, ele humilhar, né, se for psicologicamente, ou ele chegar a agredir fisicamente. Então, existe a manipulação, existe essa questão de um limiar de frustração muito baixo, né? Existe toda uma sedução, todo um jogo que envolve essa relação com essa vítima, né? Então, e assim, saiu um estudo, um levantamento agora há pouco tempo, até colocando que 10% dos agressores, eles podem ter algum distúrbio psicológico ou psiquiátrico. Mas veja que ainda é um índice relativamente baixo, né? Porque 90%, digamos assim, não tem nenhum transtorno psiquiátrico, nenhuma síndrome, né? Mas tem realmente um perfil psicológico de desequilíbrio, né? E acho que um número tão baixo também se dá porque se não existe denúncia, não existe agressão, né? Não existe agressor. Até existe, mas ele não entra nos números. E hoje em dia, saiu no Fórum Brasileiro de Segurança Pública do ano passado, apenas de 6 a 7% das mulheres denunciam seus E, agressores, né? Então, seja por medo do sistema, a Vânia está dizendo aqui que realmente é muito triste, porque às vezes, mesmo depois que acaba um relacionamento, o agressor ele continua lhe perseguindo, mesmo com medida protetiva. E a gente sabe que é falho, que o sistema é falho, mas é e, melhor você ter uma medida protetiva de um sistema falho do que não ter nada. E uhum, como assim?
eu tomo a frente, e eu até falei isso semana passada, eu tomo a frente e seguro a mão na hora que a coisa está quente, na hora que a agressão, que a minha proposta é falar com quem está dentro da agressão, com quem está sofrendo a agressão, eu digo sim, denuncie, mas denuncie e também esteja preparada, porque muitas vezes acontece isso aí, a medida protetiva não vai funcionar, o aparato do judiciário vai ser falho, muitas vezes você não vai ter tempo, então é melhor que você tenha ferramentas para que saiba pelo menos se livrar Sim, dessa agressão sim. quando a coisa ficar inviável, né? Quando a ajuda externa não conseguir chegar até você, quando chegar o momento do cara a cara, ou você está pronto ou você está pronta, não tem outra, não tem outra. Na verdade, né, Lino, a gente vai vendo que o ciclo da violência realmente ele não é uma coisa que explode simplesmente do dia para a noite, como a gente é uma coisa que vai acontecendo, então que essas mulheres, essas pessoas, elas podem se preparar, sim, né, para algo, coisas que, como você mesmo já comentou em outra live, separar alguns documentos, assim, tem algumas medidas que são, elas podem ir tomando, mesmo que ainda não haja força, mesmo que ainda não haja condições de sair de casa ou de sair da relação, mas tem coisas que elas já podem ir se preparando sim, né? Para que no momento que a coisa realmente seja oportuna ou numa situação extrema, que elas possam estar se retirando, digamos assim, da relação, da casa, enfim. Na verdade você tem que ter um plano de ação, né? Isso. Infelizmente, quando a coisa chega nesse ponto, você tem que ter para si um plano de ação para caso sofra uma agressão, é porque você já é uma vítima Isso. você está correndo muito risco de morte, né? Você não é mais uma vítima que, começou agora, que o ciclo da violência começou agora. Você já é uma vítima que sabe que a cada discussão a coisa está ficando pior. Então você tem que parar um pouquinho, pensar, procurar ajuda profissional para ver o que fazer da sua vida. Porque se você precisa de um plano de ação, porque está sempre sendo agredida, tem algo de muito errado aí. Errado em você estar aceitando, errado em você estar procurando esse tipo de ajuda. Mas o grande problema é que muitas vezes a gente nem sabe que é vítima, não é isso? Isso. E, e o agressor, ele vai te tratando com tanta sutileza, com tanto cuidado, vai te envolvendo tanto no próprio gaslighting, né? Que você está achando que a culpa é sua, não é isso? Uhum. E você acha que sem ajuda profissional a coisa fica. Qual o grau de dificuldade com e qual o grau de dificuldade sem essa ajuda profissional para uma vítima se livrar desse tipo de relacionamento? Nino, na verdade, eu acho que quando existindo ajuda profissional, você pode se fortalecer, né, emocionalmente para se estruturar para esse processo. Mas uma coisa que pode ajudar muito também são os grupos de apoio, né? Por exemplo, um grupo de amigas que você conversa sobre isso, ou um grupo de WhatsApp de pessoas que vivem isso, né? Quebrar realmente esse muro do silêncio. Claro, com a ajuda de um psicólogo, por exemplo, você vai trabalhar suas questões emocionais, o que é que lhe aprisiona nessa relação, o que é que lhe impede de estar saindo. Às vezes é uma pessoa que tem uma baixa autoestima, que acha que ninguém vai amá-la como aquela pessoa ama, porque é uma pessoa que faz mil juramentos, né? Ou, às vezes, é alguém que, quando há filhos, então é bem mais difícil, é alguém que tem medo de que o agressor vai fazer algo com os filhos, ou que as pessoas vão falar dela, que a sociedade julgue, critique. Então, o trabalho psicológico é muito mais de fortalecimento, né, egóico, emocional, para que essa pessoa possa ter força para esse enfrentamento e para recomeçar, para sustentar o fim da relação. Porque muitas acabam terminando o relacionamento, só que depois voltam. Quando vem a lua de mel, muitas vezes, né, ele oferece o mundo inteiro, faz mil promessas, e a pessoa acaba, muitas vezes, voltando à relação. E aí a agressão vem numa força muito maior.
né? O encanto, né, da Então, coisa, a esperança de que dessa vez vai dar certo e pode ser até que nem haja uma próxima vez, mas não porque ele mudou e isso. simplesmente morreu. Isso. Então, assim, como eu falei, o acompanhamento psicológico ele é fundamental para esse fortalecimento emocional, né? Agora, os grupos de apoio podem ajudar muito, né? Infelizmente, ainda são sementes, assim, são pouquíssimos, né? Apesar de ser um grande problema social, como você falou, as estatísticas estão aí, mesmo com poucas denúncias, a gente está vendo o alto índice, né, de casos de violência, mas ainda há pouco suporte para essas vítimas. E os grupos são fundamentais. Isso que a gente está fazendo aqui, né, falar informação. Informação é o primeiro passo, porque, como você bem colocou, muitas vezes a grande maioria das vítimas nem acha que é vítima, e na medida que ela começa a ler, né, por exemplo, o gaslight, como você falou, começa a se deparar com frases, com comentários que, vixe, eu escuto isso na minha relação, né? Tipo, você tem, deixa de besteira, você tem muita besteira, você é muito fraca, não posso nem tirar uma brincadeira com você, Tá ficando doido? Eu não fiz você é isso não. louca, hã? Você tá ficando doido, eu não fiz isso não. Não, você tá Isso, inventando você tá coisa. louca. Você tá vendo coisa aí onde não existe. Isso é Né? coisa da sua cabeça. Se você for falar para as pessoas, ninguém vai acreditar. As pessoas vão achar que você está louca. Então, assim, na medida que essas pessoas vão conhecendo, vão lendo, vão vendo vídeos, vão ouvindo, elas começam a perceber que aquilo existe na relação delas também. Então, a informação é o primeiro passo. E aí, mesmo que aquela pessoa não tenha acesso ou não se abra para essa informação, eu, enquanto amiga, se eu percebo, se eu conheço, eu já posso ajudar quem está perto de mim. Exatamente. Assim, a gente acha que isso daí não é defesa pessoal, né? Defesa pessoal é Isso. exatamente isso. Defesa pessoal não é o cara veio com a faca, encostou em mim, eu desarmei, tomei a faca e. Não, defesa pessoal é exatamente isso. É prevenir para que a faca não chegue, para que você não tenha que se defender da faca. Né? Mas se Isso. você chegou até esse ponto, a defesa pessoal, sim, ela também chega nesse ponto muito bem, né? Mas Uhum. o grande segredo está aí, está nessa parte que a gente está fazendo, que é conversando, esclarecendo pontos muitas vezes cegos do assunto, né? Para quem está dentro da relação e não consegue enxergar, para quem está fora e vê que está entrando, para quem conhece alguém que está dentro. Então, assim, a defesa pessoal é estruturada toda em cima do não permitir. Por isso que eu sou contra esses cursos de defesa pessoal que ensinam em 2 horas 20 posições. Pô, em 2 horas de aula eu ensino uma posição e você, 2 dias depois, você vai esquecer. Então, assim, se não houver o acompanhamento, se não houver o estar junto, se não houver esse contato em grupo, a coisa não vai funcionar. A coisa não vai funcionar. E é por isso, e somente por isso, que eu acredito muito, muito mais na defesa pessoal que é dada dessa maneira, né? Com informação. E assim, cada um no seu quadrado. Se é para falar o sangue está escorrendo na cara, tá com uma porrada tá entrando, não sei o quê, eu acho que aí é a minha hora de falar. Nino, Isso. mas eu estou sofrendo muito, eu realmente estou muito confusa, porque eu não sei o que está acontecendo com a minha cabeça. Eu acho que eu estou enlouquecendo. Não, peraí, aí não é minha área. Aí, Débora, você se comunica, não é isso? Sim. Eu pretendo denunciar, sofri um assédio, uma violência sexual muito grande, estou sofrendo violência patrimonial, violência moral. Qual artigo que isso está enquadrado? Fala com a Marília, porque a Marília é que toma conta dessa parte aí do direito, né? E em breve ela estará aí em outra live esclarecendo também essa parte e a gente vai ficar sempre falando, né, nós três, que estamos tocando esse projeto aí. E vamos estar sempre falando nisso. E cada um na sua área, né? Sem que ninguém invada muito a hora de ninguém. E às vezes você vai falar, não, em tal hora, claro, você é mulher e se colocando na situação, você também vai saber
falar um pouquinho do que você faria por experiência, talvez empírica, mas experiência mesmo de falar com categoria, eu jamais falaria para alguém, por exemplo, ó, faz isso, se tratando de psicológico, né? Faz isso aí é na porrada. Comigo é na hora que a agressão. Pessoal, é bem meu jeito de falar, tá? É na porrada, é quando o sangue descer, é isso aí, eu não tenho muito o que fazer, não. E isso é exatamente para que a mensagem chegue bem clara, né? Não chegue camufladinha de bem, porque isso é o mal. E entra porrada mesmo. É soco, é chute, é facada, é tiro. E essa é a realidade nua e crua. Eu não vou estar aqui de bom moço, uma auréolazinha na cabeça. Ah, vamos falar do tema. Não, tem que falar nu e cru do jeito que é mesmo. E se eu estiver errado, você me desculpe, Débora. Não, mas é, como você colocou, é a sua realidade, né? Você, enquanto professor aí de artes marciais e que convive com, principalmente com essas questões físicas, né? É importante que isso seja falado de uma forma clara, até porque a gente sabe que a violência doméstica, ela acontece em todas as classes sociais, né? De A até B, C, D, enfim, não tem. Quando as pessoas perguntam até assim, ah, tem um perfil da vítima? Se a gente for pensar, olha, são mulheres independentes financeiramente, muitas vezes, mulheres intelectualmente, com graduação, com pós-graduação, tem mulher analfabeta, tem de todos os tipos, todas as formas, todas as cores, em todos os contextos, né? Então, é algo que a gente precisa realmente falar com muita clareza e com muita verdade, até para poder ir quebrando, como eu coloquei, esse muro do silêncio que existe, que as pessoas abafam, porque como a violência acontece dentro da família, então, às vezes, de repente, eu preciso, vamos encerrar o assunto, vamos fingir que nada aconteceu, para não destruir a nossa família, né? E aí as coisas ficam ali por debaixo do pano, principalmente quando as vítimas são crianças e adolescentes. Pois é, como a Rebeca está falando aí, a coisa fica muito velada, né? Fica muito sutil, fica muito. E como a violência ela começa com sutileza, eu acho que ela não pode ser de jeito nenhum tratada com sutileza, né? Na Isso. minha visão de abordar a coisa. Eu acho que Uhum. ela tem que ser mais contundente mesmo, até para que haja o choque de realidade, né? De você botar a mão na cabeça, parar para pensar e pô, a gente está tratando com vidas, né? Então ninguém pode estar sendo leviano com a vida de ninguém. Uhum. É verdade. E assim, veja que é muito mais conhecido para a gente, é muito mais fácil estar falando, as pessoas conhecem bem mais a violência física, a violência sexual, né? A violência psicológica, a violência patrimonial, são tipos de violência que as pessoas às vezes nem sabem que existe. Né? Pois é, violência patrimonial, o que é isso, né? E assim, aquele lance de uma enquete que eu fiz tempo atrás. Você acha que pedir a sua senha e você entregar contra a sua vontade é violência? É violência. É Uhum. violência, sim. Começa com a violência psicológica, né? E lhe forçar a entregar a senha, né? E depois é uma violência patrimonial. Você está tomando posse de senhas. Mas voltando lá aos perfis dos agressores, é uma característica bem comum entre os agressores, né? Esse lance da sedução, o lance Sim. do envolver a vítima. E, e outra característica muito forte é o medo que eles têm de ser descobertos, né? Geralmente E são para a sociedade é o ser perfeito, é a relação perfeita, mas quando você vai ver a fundo, né, o negócio é um pouquinho mais complicado. porque normalmente são pessoas, né, são homens que, como a gente fala, politicamente corretos, né? E para a sociedade, eles acabam exercendo um papel, né? São até às vezes pessoas envolvidas com algumas religiões, às vezes são pessoas que fazem trabalhos sociais, é como se eles tentassem, no social, fora de casa, deixar o mínimo de pistas possíveis, né? Até porque no momento que a denúncia chega, no momento que a violência
que o muro do silêncio é quebrado, é como se eles tivessem álibis, porque as pessoas ficam sem acreditar. Como aquela pessoa, aquele homem tão gentil, tão, tão prestativo, né? Tão solícito, aquele cara era agressor, aquele cara abusava sexualmente, aquele cara agredia fisicamente, sim, porque E eles tem uma fazem frase, né? realmente Eu de não um jeito. acredito nisso, não. Isso. E as mulheres, isso é uma das coisas, inclusive, que faz com que as mulheres tenham muito medo da denúncia, porque eles acabam, como eu disse, exercendo um papel tão, tão Então, fora de público. suspeita, né? E isso que elas ficam com medo realmente. E eles dizem, se você for dizer, pode dizer, ninguém vai acreditar, não. Principalmente no caso da violência psicológica. Pode falar, ninguém vai acreditar, vão achar que você está louco, que você está inventando. A polícia vai lhe prender. Ou então a polícia vai prender eu e você. E os nossos filhos, como é que vão ficar? Então, Pois é. E até uma são das argumentos que perguntas eles aqui, e até uma das perguntas aqui que foram feitas da Rebeca, que como é que se prova a violência psicológica? Acho que aí já é um lance mais para a Marília responder, né? Como Uhum. provar judicialmente uma violência psicológica? Você como profissional, você faz algum laudo psicológico? Você talvez, não sei se é o seu departamento, se é um psiquiatra, existe alguma maneira do psicólogo ajudar em caso de investigação, fazendo talvez um relatório, dizendo, contando o estado emocional da vítima, não sei como é que funciona isso. Na verdade, é uma equipe técnica, né, que faz esse estudo, a gente chama de estudo psicossocial. Então, tem um assistente social, tem um psicólogo que vai até a casa, que vai fazer as visitas, que vai conversar com os filhos, se houver filhos, que vai conversar com a vizinhança, que vai ouvir essa vítima, muitas vezes aplicar alguns testes projetivos, alguns inventários, alguns questionários, para tentar realmente ter essa leitura mais profunda, né? Porque às vezes são questões que a gente não enxerga de cara, né? Mas o profissional ele tem sim ferramentas para fazer essa avaliação. E se essa pessoa já faz, já tem também um acompanhamento psicológico, o profissional que acompanha, o próprio juiz solicita, né, um laudo, um relatório, e isso é encaminhado a pedido da justiça, com toda aquela questão do sigilo, né, e é inserido no processo, na investigação. Assim, descobrindo a violência, ela é punível, né? Você pode denunciar e deve denunciar sim o agressor. Ah, mas eu não confio na justiça. Ah, mas eu não confio em medida protetiva. Ah, eu não confio. É a única coisa que você tem que confiar. Você vai fazer o que? Ah, eu confio em Deus, eu tenho fé em Deus. Beleza, mas e o dia a dia? Deus vai estar lhe protegendo, vai estar olhando por você, mas será que só isso é o suficiente? Será que a intervenção humana também não é necessário? E se é a única ferramenta que você tem, use. Porque assim, pode ser que não sirva para você, mas levantando a mão, alguém vai ver a sua mão levantada e vai levantar a mão também. E outra pessoa vai ver outra mão levantada e vai levantar também, até que todo mundo levante a mão pela causa. Né? Na A, verdade, assim, a vítima, na hora que ela faz a denúncia, ela fica realmente à mercê, né, dependente desses mecanismos de segurança do Estado, né? Só que é muito importante que você procure uma rede de apoio também perto de você, né? Então, assim, a família extensa, tios, primos, os vizinhos, que você não tenha vergonha realmente de pedir ajuda, porque nem sempre a gente pode contar só com esses mecanismos de segurança oferecidos pelo Estado, né? E a gente tem que lembrar que esse agressor, ele conhece muito bem a vítima. Ele conhece a rotina, ele conhece o perfil dessa vítima, ele sabe dos horários dela, para onde ela vai, para onde ela não vai, com quem ela conversa, com quem não conversa. Então é muito importante quebrar o muro, pedir ajuda, deixar todo mundo alerta, porque numa necessidade você pode ter realmente alguém por perto, né? Não só o Estado, né, esses mecanismos de segurança que eles oferecem.
É. E, e, e assim, quando a gente fala você não está sozinha, isso tem um peso incrível, né? Isso traz segurança. E a intenção da gente repetir essa frase, além de ser uma frase muito verdadeira, é realmente vocês não estão sozinhas. Precisando, eu já coloquei Instagram, celular, todas as minhas redes sociais à disposição. Pode falar, no que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Já envolvi a Débora e a Marília nessa empreitada, nessa batalha. E, e só vem corroborar com tudo isso que você falou. É realmente para criar essa rede de proteção, né? E quanto mais gente se juntar a essa causa, melhor. Tem uma menina aí de outro estado que uma de outro E aí, estado, uma de outra cidade que Nina, ó, já estou juntando as meninas aqui da minha cidade, a gente tem debatido muito o tema. Eu fui vítima, eu conheço várias vítimas, a gente está sentando, ela é psicóloga. A gente está sentando, a gente está debatendo o tema, está estudando o tema. E assim, a gente está sempre em contato. Ela faz, Nino, o que aconteceu isso, isso e isso? O que é que eu posso fazer para ajudar? E eu dou a minha opinião. Ela é uma profissional da psicologia. Acho, inclusive, que ela já foi sua aluna. E assim, é muito gratificante ver isso aumentando, ver gente que eu nunca vi na vida falando que o e-book escrito está ajudando com alguma coisa. Tipo, eu sempre me vi lutador e competidor e na área que eu amo fazer, eu sempre me vi muito bem, muito confortável nessa área. E, e parece que esse lance da violência doméstica está me trazendo realização pessoal, né? É como ajudar as pessoas dessa maneira é bem gratificante. E assim, eu só tenho a agradecer a você por ter abraçado a causa junto, a Marília também por estar junto nessa e, e fortalecer essa rede de apoio aí para que quem salva uma vida salva o mundo, né? na verdade, eu que agradeço a confiança, né? Porque eu acho que a gente estuda, a gente se capacita para não só para a gente viver, né, pelo financeiro, mas muito mais por isso, para a gente poder servir, para a gente poder ajudar, para que o nosso conhecimento ele possa favorecer, né, uma vida melhor para as pessoas. Então aqui a gente está juntando, né, esses saberes. Você com todo o conhecimento que você tem na parte de defesa pessoal, e aí quando a gente estava falando, inclusive, dessa questão de pedir ajuda, de falar com os vizinhos, de não esperar só pelos mecanismos de segurança do Estado, aí entra muito também a sua parte, do quão importante é para essa pessoa que é vítima, na medida que ela sabe, que ela começa a entender que ela é uma vítima, dela começar a se preparar também, né, em termos de defesa pessoal, para poder se proteger e poder se defender no caso de uma agressão surpresa, digamos assim, numa hora que ela não tem ninguém por perto. Exatamente. E entra aí uma. Pronto, vou citar um exemplo de uma pergunta que eu recebi. Nina, eu moro em apartamento. Se começar um caso de agressão, eu até separei um caso para fazer um vídeo sobre isso. Eu moro no apartamento, começou a agressão. O que é que eu faço? Primeiro, nunca, 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 aquele lance que eu já falei antes, vou repetir 1000 vezes se necessário. Nunca corra para a cozinha. Na cozinha você tem faca, na cozinha você tem vidro, na cozinha você tem pontiagudos, na cozinha pode ter panela quente com café, com água, com líquidos quentes, certo? Então nunca, nunca, nunca corra para a cozinha, certo? Nunca corra também para a varanda, tá? Ah, mas a minha varanda tem tela. Sim, a sua varanda tem tela, mas ela é um local confinado, um local pequeno. Você não vai ter muito lugar, depois que você tiver na sua varanda, para onde correr. Se a sua varanda não tiver tela, em hipótese alguma, chegue sequer perto dessa varanda. Ah, o que é que eu faço? Se você conseguir sair, Escada também, né? Sobe escada, escada isso. Se também, você não vai corre para correr, escada. exatamente. Se você vai correr para alguma escada, corra escada
acima. E isso é bem contraintuitivo, né? A sua intuição diz para você correr escada abaixo, só que a força da gravidade vai estar totalmente contra você. Então, você levando um empurrão escada abaixo, você vai sofrer uma lesão grave com uma queda. Então, você sempre corre escada acima, porque além de lhe dar a vantagem da altura, a força da gravidade vai estar agindo em seu favor em caso de chute, em caso de soco, em caso de empurrão. Então, nessa situação de correr escada acima, eu vou estar adquirindo uma vantagem caso eu queira reagir ou caso tentem me segurar nesse meu momento de fuga. Mas o que eu digo a todo mundo, lembra da história do fogo? De você gritar fogo? O fogo você grita em agressões continuadas. Nunca numa agressão, por exemplo, no meio da rua, onde tentam roubar sua bolsa, onde tentam lhe puxar para dentro de um carro, você fica gritando fogo, fogo, fogo. Nessa situação aí não vai adiantar muito. Uma agressão continuada é quando você está presa, quando você está confinada, e o crime ele é continuado. A vítima, o agressor permanece ao seu lado durante muito tempo. Então, nesse momento é que você grita fogo. Por que eu não grito socorro? Porque quem escuta o socorro sabe que ali tem uma vítima. Então, o meu instinto de sobrevivência ele vai falar muito mais alto do que o meu instinto de socorrer. Então, eu vou pensar, se ali tem uma vítima, ela está pedindo socorro, pode ser que eu seja mais uma vítima. Eu não vou ajudar. Né? A grande maioria dos seres humanos são assim. A grande maioria talvez corra para pedir ajuda e não vá ao seu encontro. Então, você grita fogo sempre que a agressão for continuada. Se no caso você consegue sair do seu apartamento e chega no hall, tendo alguns apartamentos no mesmo andar, se você gritar fogo, eu lhe garanto que todos os seus vizinhos vão sair correndo. E isso daí É vai ser de verdade. ajuda para você, porque aí sim eles vão ver que está tendo agressão. O agressor, aquele lance que a gente falou, o medo dele ser descoberto, vai fazer com que ele provavelmente cesse a agressão. E como as pessoas vão estar saindo em grande volume, aquela agressão ali também tende a ser parada. Ah, mas eu gritei fogo, 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 e no meu andar não saiu ninguém. Tem sempre umas caixinhas vermelhas assim, que quando você é moleque na escola, você toca com o alarme de incêndio para acabar a aula mais cedo, dando dica de vandalismo aí. Se você Sim. tocar do seu prédio, eu garanto que o seu prédio todo vai sair correndo. Todo, todo, todo. Então, se você acha que corre risco de morte, que o seu agressor está correndo atrás de você com a faca, com um pau, com uma arma de fogo, com qualquer coisa, toca essa caixinha vermelha lá, porque ali vai acionar o sistema geral de alarme do prédio. Então ela também vai servir para salvar a sua vida. Né? Então, assim, esses pequenos detalhes, essas pequenas dicas, elas fazem a defesa pessoal muito mais rica do que, por exemplo, dizer, se você estiver trancado no seu apartamento e o seu agressor for lhe dar um soco, faça isso na hora do soco. A gente sabe que tem o depois do soco. Então, além de aprender a fazer isso, você vai ter que aprender para onde correr, o que fazer, onde ir, onde você pode entrar, onde você de jeito nenhum pode entrar, certo? Então, assim, tudo isso vai determinar vida e morte. Pronto. Sendo bem direto, aqui você vive, aqui você morre. Tem esse caminho todo aqui, que tem várias nuances que a violência lhe dá, onde você pode trabalhar. Né? Preparar o corpo, preparar a cabeça para os momentos. Como lutador, a gente, antes de lutar com alguém, a gente revive cada luta da gente. A gente traça uma luta, você traça a sua luta todos os dias com uma estratégia, com uma estratégia, com uma estratégia, com uma estratégia para que aquilo dali fique. No dia que eu entrar, eu vou saber exatamente o que fazer. E com a violência, eu acho que deve ser bem assim. Se você é uma vítima e não está e sofre violências constantes e não está conseguindo se livrar delas, trace na sua cabeça um plano do que fazer quando a próxima violência ocorrer, já que você não está conseguindo ainda se livrar das agressões. Então, acho que a defesa pessoal ela vai bem por aí, sim. E acho que quem está acompanhando esse projeto nosso está bem servido, né? Porque
Eu acho você foda, um profissional foda, e todo mundo que eu conheço fala muito bem de você. A Marília é uma Fico profissional vergonha. incrível também. E assim, eu acho que a gente está conseguindo abranger todas as frentes, né, desse problema. E a gente tem uma sincronicidade muito boa para falar do assunto quando estamos só nós três. Para até assim a distância a gente consegue passar a mensagem sem script, que aqui não tem script, a gente tá num bate-papo, né? E assim, está sendo bem gratificante mesmo. É verdade. E assim, eu também vou aprendendo muito, porque como você bem colocou, né? Meu conhecimento é de psicologia, e aí essas orientações que você vai dando são orientações que eu vou aprendendo para ajudar outras pessoas também, porque são coisas que a gente não aprende. A gente não aprende a se defender, né? A gente não aprende, até porque nós não fomos educadas, ainda mais as mulheres, né? Querendo ou não, diante de uma sociedade ainda machista, né, de um contexto de um patriarcado. A mulher ela foi educada para ser submissa, né? Então as mulheres não são ensinadas a se defenderem, a se protegerem, né, de situações como essa, até porque a gente não imagina que vai, ninguém imagina que vai passar por isso, né? Então isso daí que você está trazendo é extremamente importante, e são coisas que a gente não aprende na escola, que a gente não aprende na faculdade, e que podem realmente salvar vidas, né? Se salva uma, quem salva uma, salva o mundo, né? Então vamos Com continuar certeza. o nosso trabalho aí, firme e forte, que vai dar certo. Vai dar certo, sim. Uhum, Como uhum. eu falei, eu toda terça vou estar aqui. Já é compromisso firmado, né? Até para fortalecer essa rede, para você. Ah, tô com alguma dúvida, mas eu sei que na terça-feira, 8h30 da noite, vai ter essa live sobre violência. Eu vou entrar lá só para fazer essa pergunta. Perfeito, pode entrar. Se qualquer coisa, manda antes direct. E Débora, você é minha convidada sempre, sempre, sempre que você quiser. Tá joia. Eu prometo estar bastante presente por aqui. Tá certo? Muito, muito, muito obrigado. Vou me despedir de você e de todo mundo aí. Foi massa. Foi enriquecedor. Obrigado de verdade. Eu que agradeço, também aprendi bastante, né? E agradeço a quem esteve aqui conosco, participando, comentando, mandando coraçãozinho. Eu não consegui ler muita coisa, meu travou aqui, eu só vi os O meu corações também tá subindo. travado aqui. Eu vou reassistir para tentar responder todo mundo via direct. Não se preocupa não, tá, pessoal? Tá, joia. Obrigada, uma boa noite. E vamos procurar, como eu disse, colocar assim, conhecer mais, romper esse muro do silêncio, falar, trazer um tema realmente para a sociedade, para a gente poder tentar minimizar, né, tudo isso que está aí acontecendo e que na grande maioria dos casos pode ser evitado. Pode sim, a gente vai conseguir. Vamos trabalhar para isso, né? Pois vamos lá. Valeu, Débora. Beijão. Manda um abraço pro Clavinho. Obrigada, tá joia. Tchau. Tchau. Até mais, pessoal. Foi massa hoje, então toda terça-feira vou estar com vocês, tá? Já é promessa lá. Podem me cobrar. Se vocês tiverem sugestão de tema, manda para mim, tá certo? E tamo junto. Vocês não estão sozinhas não, beleza? Valeu!